Bem, boa tarde a todos. Me dá 2 instrumentos em cada mão, eu já me enrolo. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade de estar compartilhando. A Ayurveda, na verdade, para mim é uma grande paixão e para mim sempre é um prazer poder compartilhar esse conhecimento. Então, o assunto que eu escolhi fala um pouco sobre uma área que eu acho importantíssima, se não a área mais importante do Ayurveda, que são a patogenese, que é a formação da doença, a evolução da doença, porque se nós falamos no Ayurveda que nós queremos prolongar a vida, da qualidade de vida, é através de evitar que as pessoas fiquem doentes, propriamente dito, que é muito mais importante do que a gente está curando. Então, esse é o tema que eu escolhi, e eu queria fazer uma... vamos colocar uma hipótese, um cenário hipotético, de que uma mulher de meia-idade procura seu médico e reclama que simplesmente não está se sentindo bem. Se sente um pouco mais cansada do que o normal, um pouco deprimida, E, então, esse médico faz alguns testes físicos, não encontra nenhuma anormalidade. Logo depois, ele passa também alguns exames laboratoriais, exame de sangue. Os resultados também não apontam nenhuma anomalia. Então, ele tranquiliza essa paciente, informa para ela que ela está bem, talvez indique até uma prática diária de exercício, uma atividade física, e pede para que ela retorne daqui a 6 meses. Um ano depois, essa paciente é diagnosticada com diabetes tipo 2. Apesar de ser, eu colocar como um cenário hipotético, isso, infelizmente, é cada vez mais comum nas ocorrências de desenvolvimento de doença. Então, nesse sentido, claro, deixando claro que isso não é uma questão que foi um erro médico, alguma coisa assim. Simplesmente porque o diagnóstico da doença no nosso sistema de saúde, ele necessita, na maioria dos casos, em quase todos, que exista uma manifestação da doença, ou que seja através de um achado, de um exame, ou através de sintomas específicos do paciente. Quando o paciente ele não tem essa definição ainda, ou essas definições que ele passa não tem uma especificidade da doença, ela é muito mais complexa. E aí que eu acho que o Ayurveda entra, eu sou sempre um pouco contra essa coisa do nome medicina alternativa, porque, para mim, a alternativa é aquele que ou você usa um ou usa o outro. Eu gosto muito mais da questão da complementação, da medicina complementar, porque eu acho que, nesse sentido, é onde o Ayurveda ele é fascinante, porque ele complementa satisfatoriamente esse processo que hoje tem esse vácuo na nossa medicina ocidental. Então, vou pular algumas coisas também para não ficar no final correndo. Esse é um quadro que eu achei bastante interessante, em que ele faz um comparativo entre os processos da doença, e como se fosse um transbordamento, uma acumulação. E a gente vai passar depois por cada etapa para que fique bem fácil de entender como é que a doença se desenvolve. Para o Ayurveda, na verdade, a doença ela se desenvolve em 6 estágios, ou 6 etapas. Sendo que nas primeiras 2 etapas, como vocês podem ver ali, que é a acumulação e a agravação, não existe ainda sintomas. Na terceira fase, que seria o transbordamento, aí aparecem, não existe o sintoma de doença, mas já começa a aparecer alguns sintomas vagos, inespecíficos, que ainda não se associam a nenhuma doença. Como, por exemplo, essa leve depressão que eu falei, ou o mal-estar, ou dores esparsas, que não são contínuas, ou, como aquele caso hipotético que eu disse, a
a pessoa simplesmente não se sente bem, né? E aí, nas outras etapas, já são etapas mais... a partir da quarta etapa, né, ela é um aumento dessas sensações, embora ainda não tenha uma definição, e a partir, sim, da quinta etapa, que é a manifestação, aí a doença está instalada no corpo do paciente, da pessoa. E aí, na verdade, seria a partir dessa quinta etapa em que a nossa medicina ocidental ela tem ferramentas fantásticas, né, sejam os exames laboratoriais, sejam exames radiológicos, para detectar a doença ainda no seu estágio inicial, né? Então, nesse sentido, o Ayurveda ele vem contribuir para que a gente possa detectar a doença muito antes disso e evitar que ela se torne efetivamente uma doença, né, na pessoa. Então, o primeiro estágio da doença, que nós chamamos de acumulação, ou seja, nesse estágio é onde o dosha, porque no Ayurveda, talvez, não sei se todos aqui vivem com Ayurveda, acredito que algumas pessoas não, a gente tem, se no nosso organismo os 3 doshas estão em equilíbrio, né, nós temos boa saúde. Mas quando esse dosha vai se acumulando, e aí pode ser através de uma alimentação inadequada, influências, seja de estresse, ambientais, um ou mais doshas vão entrando em desequilíbrio. E, a partir daí, começa a ter esse acúmulo ainda dentro do sistema gastrointestinal, né? Então, no caso do Vata, a tendência é que ele vá se acumulando no intestino grosso, Pitta, ele vai se acumulando no intestino delgado, e Kapha se acumulando no estômago. Existem outras regiões, né, que a gente tem nominalmente sedes, né, desses doshas, mas vou centralizar nesses 3. Então, nessa etapa do processo da doença, ela é uma parte mais quantitativa, ou seja, é um aumento gradual do dosha. Então, a gente passa para o segundo estágio da doença, que é a agravação, que ainda ocorre dentro, né, das sedes de cada dosha, dentro do sistema gastrointestinal, né, mas aonde, assim como na primeira etapa, ele tinha uma validação mais quantitativa, agora já começa a ser uma variação qualitativa, ou seja, o dosha ele já começa a ter uma tendência de sair da sede dele, que é onde, porque quando o dosha está na sede dele, ela não gera problema, porque a sede ela é como se fosse a casa do dosha, então ele não gera problema no organismo. A partir do momento que ele vai sair da sede, aí é que começam os problemas no nosso organismo. Então, até aí, né, o dosha ele continua, né, se acumulando, vai se agravando, porque ele começa a ter essa tendência de sair da sede, né, e aí a gente vai entrar na terceira fase, que aí é o transbordo do dosha, né. Então, é quando o dosha começa a sair, né, de dentro da sede dele e através, seja da corrente sanguínea ou do sistema linfático, ele começa a circular pelo corpo. Quando ele circula pelo corpo, é onde ele vai buscar determinadas regiões mais frágeis, que a gente chama de duchas, né, para que ele possa se alojar. Então, naquele caso que eu passei, que eu fiz a simulação de uma mulher de meia-idade, que foi ao médico, seria ainda nesse processo aqui, ou seja, ela não tinha ainda doença, ela já estava no processo da doença, que poderia ser identificado no Ayurveda, né, mas acabou não sendo possível ser feito isso. Então, a gente entra na quarta fase, que é a relocação,
ou seja, é onde esse dosha, né, que a gente, quando esse dosha ele está circulando pelo corpo, a gente diz que é um dosha viciado, né, em que ele está buscando, nessa fase ele já se alocou em algum tecido, né, e aí é que começa mesmo efetivamente o processo. Existem dois fatores principais para que o dosha se aloje num tecido que não é o próprio dele. Então, a gente pode ter, né, o primeiro fator, que seria esse dosha encontrar um local que tenha algum processinho de anomalia, vamos supor, às vezes, um estreitamento de um canal, né, que a gente chama dos shrotas, que, na prática, vamos colocar um exemplo que pode ser um vaso circulatório, ou pode ser um gânglio linfático, enfim, ele vai e se armazena, se aloja ali. A outra forma, né, seria, como até o Joaquim explicou, falou sobre a formação de AMA, né, de toxina, né, porque, como a toxina ela tem essa qualidade pegajosa, né, e esse dosha viciado, ele carrega com ele essa toxina, né, o que vai acontecendo é que ele, em qualquer passagem que ele passe com um pouquinho de estreitamento, ele se deposita e gruda ali naquele local. E, a partir dali, ele começa a afetar, né, todo o funcionamento da região periférica ali daquele ponto. E aí ele cria um ambiente fértil para a formação da doença, do processo da doença. Então, a gente entra... Então, peraí só. Nesse caso aqui, eu vou dar um exemplo que depois vai ficando fácil para vocês entenderem. Vamos supor que a pessoa tivesse, nesse estágio, o desequilíbrio dela fosse kapha. Né? Kapha é um dosha frio, pesado. Né? Então, vamos supor que esse dosha viciado se alojasse com toxina na região pescoço-cabeça. O que ia começar a acontecer com esse paciente? Ele ia ter sintomas assim, tipo uma sensação de garganta arranhando, um peso na cabeça. Na etapa 5 da doença, que é a manifestação, ou seja, a partir daí é que os nossos exames da medicina ocidental, né, eles detectam a doença. Então, você tem essa manifestação, onde são claros os sintomas, é claro, né, por exemplo, um exame para você apontar a presença de um pequeno tumor ou a presença de uma taxa elevada de açúcar no sangue, né, seria a partir dessa quinta etapa. Então, nesse caso, naquele exemplo que eu dei do kapha, essa etapa a pessoa passaria a ter um aumento daqueles sintomas, ou seja, uma dor de garganta já forte, né, congestionamento, que é comum quando a gente vê num resfriado, por exemplo, né, pode começar a ter o surgimento de uma rinite, de uma sinusite. E aí tem a última etapa, que é o sexto estágio, que é a diversificação, ou seja, destruição do tecido aonde essa toxina havia se alojado, esse dosha com a toxina havia se alojado. Então, a partir daí, o corpo já não tem mais, como o tecido já está impregnado por essa toxina, a nossa defesa natural do corpo já não tem mais essa capacidade de defesa sozinha de restaurar esse tecido. Né? Então, nesse caso, é onde começam as doenças a se tornarem crônicas. Na fase anterior, que eu falei, agora, aquela pessoa com desequilíbrio do kapha, ela já teria sintomas de uma sinusite ou uma rinite crônicas. Já não é uma doença que já se cura com tanta facilidade. Então, o que o Ayurveda tem como objetivo principal é antecipar o máximo, né,
da detecção desses sintomas. Então, aqui eu listei alguns sintomas, tá, que são normais, em cada fase, né, desde a acumulação até a diversificação, e alguns sintomas que, no caso, são comuns do Vata, na primeira, na segunda, na terceira. Né? Mas isso é só para se ter uma ideia. Claro que cada pessoa também reage de uma forma, mas só para vocês entenderem que, em cada etapa, existem sintomas que, para a nossa medicina, é muito difícil associar a uma doença, né? Mas que a gente, por aí, já pode ter essa ideia. Então, assim, o Ayurveda, o que eu vejo constantemente é que o Ayurveda ele tem ferramentas fantásticas, né, que complementam a nossa medicina. Então, a união dessas forças seria muito importante. Eu lembro que eu tinha um professor, né, acho que foi meu primeiro professor de Ayurveda, que ele dizia que ele só se tratava com medicina natural. Mas se um dia algum aluno encontrasse ele preso nas ferragens de um acidente de carro, que, por favor, aplicasse uma morfina e não acupuntura. Então, eu acho que a gente tem que saber dosar e saber essa importância. Eu acho que é muito importante a gente ter sempre a consciência de que quem está na ponta é quem está sofrendo. O que nós temos, na verdade, é a oportunidade de ajudar e fazer algo pelas pessoas. Então, o Ayurveda ele tem um grande diferencial, é que no diagnóstico do Ayurveda, nós não apenas diagnosticamos a doença, nós também diagnosticamos o paciente, que são detalhes que normalmente a nossa medicina não leva muito em conta, mas é como aquele paciente fala, como aquele paciente anda, como aquele paciente se comporta, qual é a pele, o tipo de cabelo, né? Como eu, por exemplo, já dificulto para o terapeuta saber qual é o tipo de cabelo, né? Então, é importante isso, porque são detalhes que cada pessoa tem qualidades diferenciais. Então, é importante que a gente tenha em consideração essas peculiaridades, né? Às vezes, a forma dessa pessoa, o calor da pele, isso é tão importante porque, por exemplo, num caso de um diagnóstico de uma constituição de uma pessoa que tem qualidades Pitta, né? Pitta é o elemento fogo, então a gente já sabe que uma possibilidade de um desequilíbrio de uma pessoa Pitta, com um transbordo de Pitta, ou seja, essa pessoa ela tem uma tendência muito grande a processos inflamatórios, né? Então, só por aí a gente já pode começar a trabalhar, né, em estágios muito avançados, a redução, refrescar o organismo dessa pessoa com uma alimentação anti-Pitta, com ervas refrescantes, que tem o efeito, né, para refrescar, para reduzir esse Pitta. Então, tudo isso facilita bastante. No caso do tipo constitucional, a gente pode antecipar processos inflamatórios, né, como gastrite, esofagite, tudo isso, né? Eu sempre falo para as pessoas que não deixe passar nada, né, principalmente para o profissional com a Ayurveda, não passe nenhum detalhe. Às vezes, uma pele seca, uma obstipação, você está evitando problemas seríssimos, como uma artrite reumatoide, assim como uma esclerose múltipla, né, daqui a alguns anos. Então, o que eu queria deixar para as pessoas é que a causa, né, que pode diferir uma doença da outra é mais importante quando a gente detectar isso o quanto antes possível, né? Nós temos uma ferramenta dentro do Ayurveda que talvez nenhum aparelho moderno eu consigo ver como tão sofisticado que é o nosso teste de pulso do Ayurveda. Ele é fabuloso. Você imaginar que, por um teste de pulso, você analisa o dosha, que pode estar em desequilíbrio, você analisa o canal, que pode estar obstruído, você pode analisar inúmeras informações, né, a qualidade de um tecido. Isso é fabuloso. O teste de pulso, o diagnóstico de pulso, é uma ferramenta em que você pode detectar com muita facilidade a doença no primeiro estágio, né? Ou seja, a grande vantagem é que, se você avalia uma doença ainda no primeiro e no segundo estágio, você facilmente resolve isso com um ajuste na dieta desse paciente,
com um ajuste na rotina diária desse paciente, né? Se você detecta na terceira, quarta fase, aí você tem que fazer também, ainda não é tão difícil assim, você pode trabalhar também na alimentação, também na rotina diária, talvez você já precise entrar com algumas ervas, alguns trabalhos mais um pouquinho profundos. E no caso das duas últimas fases, aí a gente já teria necessidade disso tudo, mais o Panchakarma, que são tratamentos mais profundos. Então, o que eu queria deixar primeiro, para as pessoas, né, que procuram cuidados, tentar mudar um pouco a nossa cultura, né? Nós temos, infelizmente, uma cultura muito antiga, que nós só procuramos quando estamos doentes, né? Quando nós estamos doentes, aí nós procuramos ajuda. A gente tem que começar a mudar essa cultura para, em vez de procurar tratamento para a doença, procurar orientação para ser saudável, né? Isso que realmente é importante. E para os terapeutas, né, para os técnicos, para os profissionais que trabalham com a Ayurveda, tenham bastante amor por esse trabalho, ele é fabuloso. Eu acho que nós é que deveríamos agradecer sempre aos pacientes, e não os pacientes a gente, porque cada pessoa que você trata, cada procedimento que você consegue capturar, né, e deixar que isso se transforme numa doença, né, você está prolongando a vida, o convívio, né, de filhos, pais, amigos, né, casais, ou seja, você está trazendo felicidade para as pessoas, porque o que a gente busca, né, como a doutora também tinha comentado na palestra dela, a gente está buscando felicidade, né, e não existe felicidade sem saúde, né. Então, basicamente, o que eu queria passar para vocês era isso, para que a gente realmente veja a importância que o sistema do Ayurveda, né, o sistema médico ayurvédico, tem para fazer com que nós nos mantenhamos saudáveis sem precisar vivermos doentes. Eu acho que melhor do que a gente precisar tomar um remédio, melhor do que precisar tomar um remédio natural, melhor ainda se a gente puder consertar isso na nossa refeição, na nossa rotina diária, e nos nossos bons relacionamentos entre nós. Então, eu fecho só com uma frase do Dr. Vasant Lad, que é: a chave é a conscientização. Quanto mais vocês estão atentos sobre a sua mente, corpo e emoções, estão reagindo às mudanças e circunstâncias. Quanto mais você está ciente da sua constituição e das escolhas de momento que você pode fazer para manter a saúde, menos oportunidade você cria para ficar doente. Então, muito obrigado. Muito obrigada.